Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí um pouco mais desse conteúdo. Vamos observar então a nossa aula 17, que traz aí como objeto de conhecimento diversidade do reino animal e no detalhamento diversidade do reino animal na Amazônia. Então fiquem atentos, a nossa aula começa agora. Para conversarmos sobre a diversidade do reino animal na Amazônia, nada melhor do que a gente observar, esse cenário que a gente conhece muito bem, que apresenta aí algumas características, e uma grande variedade de seres vivos, tanto vegetais quanto animais, como a gente pode observar, podendo estar também nos rios, como os peixes que a gente conhece, como o pirarucu, aqui na nossa imagem, são bem característicos da região amazônica. Assim como aves de rapina, como o gavião real, dada aí a variedade de animais, temos a ariranha, então a gente tem uma grande variedade tanto de animais quanto de vegetais na região amazônica. Tudo isso por causa das características que essa floresta apresenta. Como nós sabemos, é uma floresta tropical e está ali numa região de clima equatorial, que apresenta características de um clima quente e úmido. Então essas características aí, elas favorecem essa diversidade, porque tem temperatura adequada, tem chuvas o ano inteiro ali nessas regiões para que possa favorecer a vida. Assim como os vegetais encontram um ambiente adequado para que eles possam fazer constantemente ali a fotossíntese, e isso contribui bastante para essa diversidade. Então, como a gente pode observar, ali a gente está comentando um pouco mais dessa região, que apresenta ali uma grande variedade. Quando a gente fala sempre de biodiversidade, a gente está falando dessa riqueza, dessa variedade de vida, de seres vivos que a gente vai encontrar nessa região, como a gente pode observar nas nossas imagens. E para a gente reforçar, vamos ler um pouco ali de algum texto sobre a diversidade do reino animal na Amazônia. Então, olha só, a Amazônia ela é reconhecida como uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta, abrigando uma variada gama de animais, desde insetos microscópicos até mamíferos imponentes, Então, essa imagem aí que você está visualizando, a gente tem um cenário bem característico da região amazônica, onde a gente observa ali aquele imenso tapete verde que é formado pela copa das árvores, essa é uma vista aérea da região amazônica, e ali você observa os rios sinuosos, recortando esses tapetes verdes, Então a gente visualiza ali um cenário bem comum dessa região e apresenta então características favoráveis para que se tenha uma grande biodiversidade, Como a gente observou ali. Essa região vai abrigar desde insetos microscópicos, aqueles que a gente não consegue visualizar a olho nu, até mamíferos mais imponentes, maiores, por exemplo, como a gente pôde observar. Então é tão grande essa variedade que a gente encontra ali espécies de animais vertebrados e invertebrados com características bem diferentes. Certo? Vamos ver um pouco mais de informações aí sobre essa diversidade do reino animal na Amazônia. A Amazônia não é apenas a maior floresta tropical do mundo, ela possui condições únicas e que favorecem a vida. Como a gente comentou anteriormente, na nossa região, nessa região amazônica, a gente vai encontrar ali algumas dessas condições que vão permitir, favorecer a existência e a manutenção da vida. Como, por exemplo, a gente vai encontrar aí o clima quente e úmido, e ele vai ser perfeito para o desenvolvimento e reprodução de inúmeras espécies. Então, como a gente comentou, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e ela está localizada ali numa região equatorial, que vai permitir com que o clima se apresente de forma característica quente e úmido, e vai ser favorável justamente para o desenvolvimento e a reprodução de inúmeras espécies, tanto animais quanto vegetais, e aí eu falei que esse clima, ele favorece justamente para que os vegetais possam realizar ali a fotossíntese, que é justamente onde eles podem crescer, se desenvolver e gerar ali gases, liberar gases no ar atmosférico, contribuindo também para a manutenção do clima, certo? Vamos ver mais fatores aí que contribuem para a vida
a biodiversidade, né, no caso, na região amazônica. Uma vasta rede hidrográfica, o Rio Amazonas e seus afluentes formam um sistema aquático imenso, criando habitats diversos, como, por exemplo, rios, igapós e várzeas, né? Então, tudo isso aí a gente tem esses cenários que são oportunizados ali pela essa rede hidrográfica, né? Nosso Rio Amazonas, por exemplo, e os seus afluentes, eles vão formar esse sistema aquático aí que a gente pôde observar. E a gente vai encontrar também em diversas épocas do ano, né, períodos ali de seca, de cheias, cenários diferenciados, certo? Além disso, a gente observa aí a abundância de recursos. A grande quantidade de plantas e outros seres vivos garante alimento para uma enorme cadeia alimentar. Tá? Então, olha só, esses recursos presentes aí nessa região, né, vão favorecer justamente essa cadeia alimentar, né? Sempre que a gente falar de cadeia alimentar, a gente está falando de relações entre as espécies, né, entre os seres vivos, na relação de alimentação, onde um vai servir de alimento para o outro. E como é uma região que tem uma grande quantidade de plantas, né, entre outros seres vivos, vão poder se alimentar e desenvolver aí essa cadeia, na verdade as teias alimentares, tá bom? Dada essa grande quantidade de recursos. E aí, a gente está falando dessa biodiversidade, né, de animais na floresta amazônica, a gente vai conhecer um pouco mais desses animais que são bem comuns nessa região, são bastante curiosos, uns são bem bonitos, né, chamam bastante a atenção. A gente vai ver primeiro, né, o grupo dos mamíferos. Primeiro mamífero que a gente vai observar aqui é a jaguatirica, né, como a gente pode visualizar aqui na imagem ao lado, que é um felino de porte médio, ágil e adaptável, né? Ele é chamado também de gato do mato, né? A gente encontra ali nas regiões de floresta, por exemplo. É um animal que tem hábitos noturnos, né? Ele vai realizar suas atividades ali de caça, por exemplo, mas no período ali do fim da tarde para a noite, por exemplo. Mas também é possível observar durante o dia. Quem já observou, já conseguiu visualizar um animal desse, sabe que ele parece um gato, né? Um gato com um porte um pouco maior, né? E tem essas manchas, né, pelo corpo que lembra uma onça pintada, né? Só que as manchas têm uma organização um pouco diferente, tá? É um felino, né? Não é nem um gato, nem uma onça, é um outro tipo aí de felino que a gente vai encontrar na região amazônica. E é importante não domesticar esses animais, né? Às vezes as pessoas acham muito bonito, né? Principalmente quem mora próximo a essas regiões e quer tentar domesticar ou chegar perto para fazer algum tipo de agrado, algo do tipo. Só que nós não podemos nos esquecer que estamos tratando aí de um animal selvagem, né? Que ele precisa viver na natureza, viver livre aí na natureza. Então, se ele se sentir ameaçado, por exemplo, com a pessoa chegar próximo, ele vai atacar justamente para ele se defender, né? Mas fora isso, se você não invadir ali o espaço dele, ele vai ficar na dele ali na floresta, né, no mato, por exemplo, fazendo ali as suas atividades comuns. Tá bom? Vamos observar um outro mamífero bem comum e característico aí da região, que é a anta, né? A anta, ela é um mamífero herbívoro de grande porte, conhecido por seu focinho alongado, como a gente pode observar, né? Esse nome, anta, aí vem do tupi, né? E quer dizer ali boi, né, da floresta, por exemplo, como a gente pode observar. E é um dos maiores mamíferos terrestres aí que a gente vai observar, a gente vai conhecer neste cenário. E olha só, é um mamífero herbívoro, então isso quer dizer que ele vai se alimentar exclusivamente de vegetais, né? Embora ele tenha esse grande porte, aí como a gente está visualizando, mas ele se alimenta exclusivamente de vegetais, por ser um animal herbívoro. E existem várias curiosidades ali sobre a anta, por exemplo, né? Como a gente pode observar, ele é um animal herbívoro, então ele vai se alimentar de frutas, de vegetais, né? E ela é conhecida como a jardineira da floresta, justamente por causa desse hábito de se alimentar de frutas, né, e sementes, e aí ela contribui para a dispersão de sementes. Por onde ela passa, né, ela vai deixando ali as sementes daquela fruta que ela se alimentou, por exemplo, e isso contribui para que aquela semente ela possa germinar no solo e originar, né, crescer e originar um novo vegetal. Então ela é conhecida ali como a jardineira ali da floresta, certo? Tem a sua importância, então
para o nicho ecológico, ali tem a sua importância para o ecossistema. E vamos continuar a observar mais animais aí comuns, né, e característicos dessa região, como, por exemplo, a onça pintada. Vale lembrar que esses animais a gente também pode encontrar em outras regiões, certo? Mas também vamos encontrar na região amazônica. E a gente observa aqui a onça pintada, né, que é o maior felino das Américas, conhecido por sua pelagem pintada, né? Daí vem então o nome onça pintada, justamente porque ela apresenta, né, essa característica, e o corpo todo vai ser marcado aí pela presença dessas manchas, né, que formam rosetas, como a gente conhece, tá? E aí é o maior felino, né, um animal selvagem, bastante forte, né, um animal aí robusto, forte, e tem também uma mordida muito potente, né, que pode chegar a quebrar cascos de jabutis, por exemplo, né? E é um predador, ele vai se alimentar de outros animais, né? Ou seja, ele é carnívoro, ele vai se alimentar, pode se alimentar de jacarés, né, onças, tamanduás, entre outros animais ali que vão fazer parte da sua dieta, certo? E é um excelente caçador, né? A gente chama ali de caçadores de topo de cadeia, porque ele vai otimizar bastante o seu tempo para caça, para que ele não gaste muita energia, né? Então ele precisa adotar ali algumas estratégias, né, de observação, para que ele já faça um ataque certeiro ali para capturar a sua presa. E é um animal bem bonito e comum também na nossa região. Vamos observar mais um outro exemplo aí de mamífero, que é o tamanduá-bandeira. Então olha só, aqui nós temos o nosso tamanduá, né? E é um tamanduá de grande porte, com uma longa língua para se alimentar de formigas e cupins, né? Esse nome tamanduá aí do tupi, né, que quer dizer ali caçador de formiga. E por que bandeira, né? Por que tamanduá-bandeira? A cauda desse animal, né, ela parece ali uma bandeira hasteada, é bem longa, né, e bem vistosa ali, então lembra muito uma bandeira. E aí, como a gente pôde observar, né, ele tem esse focinho aí mais comprido, que é justamente para que ele possa retirar formigas ou cupins, né, de troncos de árvores ou do solo, por exemplo, que vai ser a base aí da sua alimentação. Então ele chega a consumir aí por dia 30 mil formigas e cupins, né, que vai ser a sua dieta, né, como a gente pôde visualizar, certo? Então a gente pode observar aí o tamanduá-bandeira, que tem essa característica, ele tem essa cor, né, dessa pelagem, por exemplo, tem essa listra ali que vai percorrendo a lateral ali do seu corpo, e aí a gente visualiza então o tamanduá-bandeira. A gente vai visualizar um outro mamífero da nossa região, né, o boto cor-de-rosa, muito comum, também bastante conhecido, existe até uma lenda do boto cor-de-rosa, mas a gente vai estudar sobre o animal. Vamos deixar as lendas de lado, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o animal. Então, o boto cor-de-rosa, ele é um golfinho de água doce, conhecido por sua coloração rosa, né, que vai dar justamente o nome desse animal. Então, eles vão se apresentar nessa coloração, como a gente está visualizando, né, que pode variar aí do cinza para o rosa, e conforme, né, esse animal vai ficando adulto, essa coloração rosa ela vai ficando mais intensa, né? Então é um animal aí bastante conhecido, né? Como eu disse, tem algumas lendas relacionadas com esse animal, e é um animal que já foi bastante caçado, né? A pesca desse animal ela é proibida desde 1967, né? Porque utilizava-se a carne desse animal ali para pescar um outro peixe, né? Para ser comercializado em outros países. Né, mas essa pesca desse animal ela é proibida desde a década de 60, como a gente pôde observar, tá bom? Então são alguns exemplares ali que a gente conhece, a gente pode observar na nossa região. E das águas aqui dos rios da Amazônia, nós vamos agora para as copas das árvores conhecer um pouco mais das aves. Muito bem, e a gente observa agora nesse cenário um pouco, né, dessa grandiosidade aí que a gente vai encontrar de seres vivos. Então a gente traz aqui uma animação, né, para a gente visualizar ali uma árvore, e nessa árvore a gente vai encontrar alguns dos representantes, né, são muitos, mas a gente trouxe aí alguns para a gente conhecer. Então olha só, você observa aí na imagem comigo uma arara azul, né, que é uma das aves mais icônicas da Amazônia, conhecida por sua plumagem azul intensa, né? Então ela vai apresentar essas penas com esse colorido predominantemente
azul. Temos também o tucano. O tucano a nossa região, ela abriga diversas espécies de tucanos conhecidos por seus bicos coloridos, né? A característica desse animal é que ele apresenta a sua pelagem mais escura, né? E tem esse bico colorido, esse bico grande e colorido. Temos também o gavião real, né? Que é uma das maiores aves de rapina do mundo, com uma envergadura impressionante. Envergadura é quando esse animal está aí com as asas abertas, né? Apresenta uma distância muito grande da ponta de uma asa até a outra, por exemplo. Então, nessa árvore aí, a gente consegue visualizar um pouco dessas aves, né, que são bastante conhecidas na região amazônica, ok? Falamos aí dos mamíferos, vimos as aves, agora a gente vai conhecer um pouco mais dos répteis. Olha só. Os répteis a gente vai encontrar ali alguns exemplares também, né, bastante conhecidos, e o mais popular, que está aí na nossa imagem para a gente observar um pouco, é o jacaré-açu, um dos maiores crocodilianos encontrados em áreas aquáticas da Amazônia, né? Como a gente pôde visualizar ali, o jacaré-açu, certo? Esse que a gente está observando aí na imagem. E aí, os répteis, né, são animais ali que têm hábitos aquáticos, mas eles também ficam uma parte do tempo expostos ali na superfície ou também na área terrestre, né? Justamente para que eles possam ficar pegando sol ali para manter e equilibrar a sua temperatura corporal, certo? Além do jacaré-açu, a gente encontra ali a cobra sucuri, que é a maior cobra da América do Sul e é conhecida por seu tamanho impressionante, né? Além deles, a gente vai observar a tartaruga da Amazônia, que é uma tartaruga de água doce encontrada nos rios da região, né? Então são algumas espécies aí de animais, né, que fazem parte do grupo dos répteis que vão ser encontrados aí na região amazônica, tá bom? Não temos somente esses, temos outros ali, mas a gente trouxe alguns, os mais conhecidos, né, para que a gente possa comentar um pouco mais e conhecer algumas características sobre eles. Então, além dos répteis, a gente vai observar agora os anfíbios. Olha só. Nos anfíbios, a gente encontra aí a rã-flecha venenosa. Olha só que curioso, né? Muitas espécies de rãs-flechas venenosas conhecidas por suas cores vibrantes e toxinas cutâneas. Então, observa aí essa imagem. A gente está vendo uma dessas rãs-flechas venenosas e olha o colorido que ela apresenta ali na sua pele, né? Um azul vibrante, uma cor muito bonita. E como que um animalzinho tão pequeno, tão colorido, né? Tão bonito, pode ser perigoso? Olha só, a gente está vendo aí que ela é venenosa, né? Então, além dessa cor vibrante, uma outra característica que esse animal possui são essas toxinas, né, que são encontradas ali na sua pele. Então, esse animal, essa coloração dele, ela serve como um alerta, né? Ele está querendo dizer ali para o seu predador, um animal que venha se alimentar dele, como uma cobra, por exemplo, ele está dizendo aí, epa, eu sou perigoso, cuidado, né? Eu posso apresentar ali algum tipo de veneno na pele, como a gente está observando. Então, essas toxinas cutâneas, né? Cutâneo está relacionado com a pele, então ele tem glândulas que vão secretar essas toxinas, né? Que serve como uma defesa, um tipo de defesa aí para esse animal. Então, lembrando que quando a gente observar uma rã pequenininha e colorida, pode ser vermelha, né? Um amarelo ou até mesmo esse azul que a gente está visualizando, essa imagem ela é real, tá? Quer dizer que ela pode ser um pouco perigosa, né? Então tem uma toxina que serve justamente para que esse animal possa se defender do seu predador, caso ele venha a ser atacado, por exemplo. Então, além da rã-flecha venenosa, a gente vai encontrar um outro anfíbio, que é o sapo cururu. Um grande sapo que é comum em toda a Amazônia, né? Aquele sapo que tem um tamanho maior, bem característico e vai ser encontrado em toda a região da Amazônia, por exemplo. Vimos aí a rã, o sapo, então a gente vai encontrar um outro anfíbio que são as pererecas. E existem diversas espécies de pererecas que habitam as florestas tropicais da região, né? Como a gente pôde observar, então, alguns dos exemplares ali dos anfíbios. E agora está faltando, acho que mais um grupo bastante conhecido e muito rico também na nossa região, que são os peixes. Olha só.
Os peixes, a gente vai encontrar ali o pirarucu, que é um dos maiores peixes de água doce do mundo, encontrado aí nos rios amazônicos. Nessa imagem você pode observar um pouco desse animal, né, do pirarucu, como a gente está visualizando. E é um peixe muito grande, né, bastante consumido também. A pesca desse animal é muito comum, né, mas é importante respeitar ali alguns períodos, né, para que ele possa crescer e conseguir se reproduzir, né, até quando atingir ali um certo tamanho é que pode ser feita a pesca desse animal. E é um animal grande, como eu falei, e ele apresenta uma coloração avermelhada nas suas escamas, né? Você pode observar para aquela região ali da cauda, a gente tem uma coloração mais avermelhada. Então é daí que vem esse nome, né, de pirarucu, que apresenta ali esse finalzinho urucu, né, que vem de urucum, que quer dizer vermelho, né? Então é como se fosse ali um peixe vermelho. E é um peixe bastante consumido, né? A sua carne ela é bastante apreciada. Desse animal também é retirado ali das suas escamas, né, para fazer lixas ou até mesmo acessórios, né, como brincos, artesanato, por exemplo. E além do pirarucu, e entre outros que a gente vai encontrar também na nossa região, a gente destaca ali a piranha, né? A gente vai lá do pirarucu, que é bem grande, agora a gente vai para um peixe menor, que é a piranha. E existem várias espécies de piranhas conhecidas por seus dentes afiados e comportamento predatório, né? Predatório quer dizer que existem algumas espécies ali de piranhas que elas vão se alimentar de carne, né? Uma das fontes ali da sua alimentação, né, da sua dieta, é a carne de outros animais, né? Então existem algumas pessoas que têm medo, por exemplo, desse animal, né, desse peixe, que é a piranha, principalmente por causa dos seus dentes afiados. E se você entrar em algum lago, algum rio que tenha a presença desse animal e você tiver com um corte, né, na sua perna, na sua pele, por exemplo, né, ela pode detectar ali a presença desse sangue, né? Então é importante sempre ter cuidado ali com esses animais, certo? E aí a gente volta a observar as nossas imagens ali mostrando um pouco dessa riqueza desses animais e a gente consegue observar, né, com mais detalhes esses animais que são os animais vertebrados, que são que a gente pôde comentar um pouco mais até agora. Já vimos aí os mamíferos, como a onça, por exemplo. O golfinho é importante, o golfinho que é o boto cor-de-rosa, é importante a gente destacar que é um mamífero, tá? Não é um peixe, apesar dele viver na água, mas é um mamífero, certo? Olha só, temos macacos também, né, que são mamíferos. Vimos aí os animais vertebrados. Agora a gente vai observar um outro grupo de animais, que são os animais invertebrados. Olha só. Então nós temos aí animais invertebrados, né, como as borboletas morfo, que são conhecidas por suas asas azuis iridescentes, né, como essa que a gente está visualizando aí na imagem, né, um azul bem bonito, né, bem intenso, presente aí nas asas dessas borboletas, certo? Além das borboletas morfo, a gente vai encontrar as formigas cortadeiras e elas contribuem para a ciclagem de nutrientes na floresta. Essas formigas cortadeiras, né, vocês provavelmente já tenham observado, elas passando ali com um pedacinho, uma parte de uma folha de uma árvore, por exemplo, né, elas fazem ali esse transporte, vão levando ali para a floresta e elas contribuem também para essa ciclagem de nutrientes, né? Os nutrientes dessas folhas, né, vão voltando ali para o solo da floresta, por exemplo. E temos também os aracnídeos diversos, incluindo aranhas e escorpiões, né? Então a gente vai encontrar também na floresta amazônica diversas espécies ali de aranhas, como a famosa aranha caranguejeira, né, que é a tarântula, e ela possui uma espécie de pelos, né, bem pequenos nas suas patas, que são ali urticantes, né, que ela serve para que ela possa se defender do seu predador ou até mesmo contribuir no momento onde ela vai ir em busca ali da sua presa, por exemplo. Certo? Então a gente pode observar um pouco desses animais, tanto os animais vertebrados e animais invertebrados. Agora a gente vai destacar algumas espécies que a gente só vai encontrar na região amazônica, que são as espécies endêmicas da Amazônia. Olha só. As espécies endêmicas são aquelas que ocorrem exclusivamente em um determinado ecossistema, né? Então, como a gente está falando aí da Amazônia, a gente vai observar algumas que são características, né, e ocorrem exclusivamente nesse ecossistema que é a Amazônia. A Amazônia
ela abriga muitas espécies animais que não são encontradas em outras regiões do Brasil e do planeta. Por isso, a conservação dessas espécies é ainda mais importante, já que não podem ser encontradas em outros locais, né? Então, se esse animal ele é encontrado somente nessa região, né? Então é importante a conservação dessas espécies, né? Torna-se ainda mais importante porque a gente vai encontrar somente em uma determinada região. Vamos ver alguns exemplos dessas espécies endêmicas da Amazônia. Olha só, nós temos aí a choca de garganta preta, e ao lado você observa seu nome científico, né, em latim, que é essa ave que você está visualizando ali na imagem, está lá a legenda, né? Choca de garganta preta. Nessa imagem a gente observa uma fêmea, e ali você visualiza de onde que ela é. Olha só, Porto Velho, Rondônia, Brasil. Vale ressaltar que a Amazônia não é somente o estado do Amazonas, né? Quando a gente está falando do bioma Amazônia, a gente leva em consideração também os estados em volta ali do Amazonas, né? Como o Acre, Porto Velho, né? O Acre, Porto Velho. Temos também o Pará, por exemplo, e alguns países ali que ficam em volta também, certo? Então esse aí, no caso do estado que é Rondônia, né? Porto Velho é a capital, você observa essa ave que é característica dessa região ali, mas também está dentro da Amazônia. O outro animal que a gente visualiza é o barranqueiro escuro, que é essa outra ave menorzinha ali, marrom, que a gente está visualizando. E essa aí ela vai ser encontrada, né, com maior quantidade em Rio Branco, no estado do Acre, no Brasil. Olha aí o barranqueiro escuro. Então a gente tem essas duas aves, né, que são endêmicas da Amazônia, e endêmicas quer dizer que elas vão ser exclusivas dessa região, né? A gente não vai encontrar em outros locais. Então é importante também preservar, né, essas aves, ok? Como a gente está falando da importância de preservar, né, a gente também precisa comentar sobre a importância, né, de se preservar esses animais e o que pode acontecer, né, o que vai contribuir ali no caso de ameaça para essa biodiversidade. Vamos observar. Então nós temos ali os fatores, né, no caso, que vão ameaçar a biodiversidade da Amazônia. O primeiro deles que a gente observa, né, os primeiros no caso, são dois aí, o desmatamento e as queimadas. O que acontece com essas atividades é que nós vamos ter a destruição do habitat das espécies, levando à perda de alimento e abrigo, porque para se fazer ali o desmatamento e a queimada, vai ser retirada uma grande área vegetal, né? Então a gente perde ali aquelas árvores que serviam de moradia, né, para aquelas espécies de animais, por exemplo. Então vão perder o seu alimento e também o abrigo. Um outro ponto importante da gente destacar é quanto à caça e à pesca predatória. E aí a gente visualiza, né, sobre a captura ilegal de animais, como a onça-pintada e também o pirarucu, para a venda ou consumo insustentável. Quando a gente fala de consumo insustentável, a gente está falando ali desse tipo de consumo que acontece desordenadamente, né, e não respeita o período que aquela espécie tem para crescer, por exemplo, né? Então, quem sabe um pouco mais da pesca, né, da caça de alguns animais, existe um período, né, que é o chamado período do defeso. Naquele período não é possível pescar aquele peixe, por exemplo, porque ele precisa se reproduzir, né, crescer até atingir ali sua fase adulta, onde ele vai poder ser pescado, tá bom? Então, essa caça e pesca predatória é uma atividade ali irregular, né, que traz esse impacto ali para a biodiversidade. E por fim, a gente visualiza ali a poluição dos rios, né, a contaminação por mercúrio proveniente dos garimpos, o esgoto e outros poluentes, né? Então, quando a gente tem aí esses rios poluídos, a gente vai perder um pouco desses peixes, né, desses animais que vivem aí nessas águas, vão ser contaminados, como por exemplo, pelo mercúrio, né? Além do esgoto que pode ser lançado nesses rios e outros poluentes, certo? Então, nessa aula falamos aí um pouco, né, sobre a diversidade, a biodiversidade na Amazônia. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima aula.